Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com todos? Espero que sim. Estou muito contente, né, da presença de todos vocês aqui nesse evento. Deu um pequeno probleminha aí para todos conseguirem conectar, mas já tem bastante gente no chat, participando aqui online, e conforme vocês forem entrando, o Fabrício vai fazendo a liberação, tá? Antes da gente iniciar, deixa eu só passar aqui algumas orientações importantes. Primeiro ponto, para a gente poder manter aqui um dinamismo, eu vou fazer a apresentação de todo o conteúdo, tentar ser o mais sucinto possível, para que não passe ali de 40, 50 minutos no máximo de apresentação. E ao final, eu vou abrir um espaço para dúvidas. Quem quiser vai poder liberar o conteúdo, liberar a câmera e o microfone para poder fazer a sua pergunta. Ou se tiver, for mais um pouco tímido, né, pode fazer sua pergunta pelo chat ou até mesmo pelo grupo do WhatsApp, tá? Segunda questão, queria aqui que todos entrassem no modo aula, né? Eu acho que é um conteúdo bem importante. Para algumas pessoas que eu vou passar é 100% novidade, para outras elas já podem ter visto esse conteúdo de uma maneira diferente em alguma outra situação. Então, né, para a gente poder ter um nivelamento, né, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Então, vamos começar. Pessoal, nem todos aqui me conhecem, né? Então deixa eu fazer uma breve apresentação da minha história. Antes de eu me tornar assessor de investimentos, Fabrício, só checa o seu áudio aí, o seu microfone, por favor. Acho que ele está aberto. O meu, eu acho que não é o meu. O meu tá, tô mutando ele aqui, Diego. Pronto. Diego, agora é o seu que tá no mudo. Rafa, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, valeu. Obrigado Agora tá ok, pelo Diegão. toque. Ô, Fabrício, verifica se os outros estão no mudo. Acho que, não sei o que aconteceu, liberou. Então, assim, só voltando, pessoal. Antes de eu me tornar assessor, eu trabalhei por quase 10 anos na JBS, né? Então, foi uma experiência, assim, muito positiva. Pude aprender muito, fazer várias amizades. E uma das principais coisas, assim, que eu carrego comigo até hoje é esse conhecimento, assim, mais analítico, nessa facilidade de lidar com os números. Algo que é extremamente essencial no mundo dos investimentos, né? No ano de 2015, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de investimentos e foi ali que eu de fato assim me apaixonei pelo tema, né? Dali para frente foi um curso atrás do outro, um livro atrás do outro, e quanto mais eu me aprofundava no assunto, né, mais eu via que eu queria trabalhar com aquilo. Então, em 2020, eu tomei a decisão, de fato, de me tornar um assessor de investimentos, e hoje eu ajudo os meus clientes, né, a investirem em seus recursos da maneira mais simples e objetiva possível, tá? Só que no final das contas, o que importa não é só a rentabilidade. A gente precisa ter inteligência financeira. Então foi por isso que eu decidi fazer esse workshop com esse tema que eu considero extremamente importante. Espero sinceramente que cada um de vocês saia daqui hoje com pelo menos um grande aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Entrando no tema, né, planejamento, né, como construir a base para construir um futuro seguro. Essa hora, claro. A base para construir um futuro seguro, né? Eu costumo dizer que ninguém aprende a correr antes de aprender a andar. E o mesmo deveria acontecer quando o assunto é dinheiro, né? Muitas pessoas, às vezes, elas até conseguem fazer ali seus primeiros investimentos, mas por falta de entender o porquê, isso não tem um método muito bem definido. Então a gente precisa entender por que a gente precisa fazer esses investimentos. Isso vai dar mais clareza para vocês. E fazendo só uma analogia, né, do quanto esse tema é importante. Hoje eu estou com 31 anos e até hoje eu não precisei utilizar, em nenhuma situação da minha vida, o cateto da hipotenusa que a gente aprende no ensino médio, né? Mas desde que eu recebi meu primeiro salário, há mais de 15 anos atrás, eu preciso de educação financeira todos os meses, tá? E eu entendo que esse tema é extremamente importante para a vida de todo mundo. Quando a gente fala de educação financeira, a gente tem que entender que quando a gente a possui, a gente consegue fazer decisões mais conscientes. E isso deve ser a base de tudo. Porque quando a gente consegue analisar qual que é a melhor alternativa, só de uma simples decisão entre ou financiar um veículo, ou comprar através de um consórcio, ou simplesmente não efetivar aquela compra no momento errado,
ela te ajuda a evitar um endividamento desnecessário. Então, vocês vão perceber que nada mais é do que você saber tomar decisões. A união de decisões conscientes evita o endividamento, e a união desses dois pontos é a consequência de um planejamento bem estruturado. Sem educação financeira, é comum a gente encontrar planejamentos onde a gente tem endividamento excessivo, as pessoas elas não têm reserva, muitas vezes, para pequenas emergências, e isso acaba dificultando a realização dos nossos sonhos objetivos. Isso sem falar na questão psicológica, né? De você estar sempre endividado, parece que você nunca sai do lugar. Então, isso é uma dor que muitas pessoas passam por ela. A gente precisa saber lidar com o dinheiro para evitar essa situação. E para não ficar só no subjetivo, eu trouxe aqui até uma manchete, né? Que diz o seguinte, que o endividamento cresce e chega a 78% das famílias no Brasil. Essa é uma notícia recente, ela é aqui de julho de 2024, né? E isso significa que a cada 10 pessoas, 8 pelo menos, estão em situação de dívidas, né? São pessoas endividadas. E isso, a consequência é o quê? É a falta de educação financeira. Porque se a gente tem educação financeira, a gente consegue se organizar e evitar chegar a esse ponto. E logo, se as pessoas são endividadas, o que tende a acontecer no médio a longo prazo? Tende a acontecer que apenas 1% da população vai conseguir viver dos próprios recursos após os 60 anos. Então, isso é um percentual muito pequeno. E ele se complica ainda mais. Por quê? A maioria das pessoas não tem um plano de aposentadoria. Porque a maioria também nem refletiu sobre isso. Ela pensa que não está na hora de pensar sobre isso se ela tem 30, 40, 50 anos. A gente entende que talvez a hora de pensar na aposentadoria é quando a gente já está com 60, 70 anos, quando na verdade é o contrário. O quanto antes você criar essa consciência, mais rápido vai ser você chegar no seu objetivo e mais barato a sua liberdade financeira ela vai custar, tá? E o primeiro passo que a gente precisa dar para sair dessa realidade, onde as pessoas são endividadas, onde uma pequena parcela da população vai conseguir viver de renda dos próprios recursos, é você fazer uma avaliação própria para entender em que nível você se encontra. Eu costumo dizer que existem basicamente 4 níveis na nossa vida. Não significa que todo mundo vai começar do primeiro nível e ir evoluindo, tá? Cada pessoa tem sua realidade, cada família tem a sua realidade. Mas é importante a gente entender o que cada estágio desse significa e se identificar com algum deles, tá? O primeiro estágio, eu costumo chamar que é o estágio da complicação. Aqui o seu objetivo é um só, é você sair da dívida. Aqui, simplesmente, assim, teoricamente é o pior cenário. Por quê? Você já está endividado. Você não tem mais espaço para nada dar errado na sua vida. Então, você precisa absorver esse conteúdo o mais urgente possível, né? Você precisa ajustar o seu planejamento financeiro para que você consiga sair dessa situação e evoluir para o segundo estágio, que é o estágio da acumulação. Aqui já é um estágio onde você não tem dívidas significativas, mas ainda não é o ideal. Por que ele não é ideal? Porque nesse estágio, né, você foca apenas em ser um poupador. E poupar é completamente diferente de investir. Poupar não vai te ajudar a você chegar no seu objetivo mais rápido. Por isso que, ao chegar na fase de acumulação, você precisa o mais rápido possível se tornar um investidor, que é a fase da multiplicação. E esse é um estágio extremamente importante que precisa ser muito bem planejado, porque é aqui, de fato, onde você começa a acelerar o crescimento do seu patrimônio. Por que você começa a acelerar? Porque investindo de maneira inteligente, você começa a acumular ativos dentro da sua estrutura patrimonial que vão gerar mais renda para você. É como se você tivesse um funcionário. Você contratou alguém para trabalhar por você que não depende do seu esforço, não depende da sua hora para rentabilizar o seu patrimônio. E aí, se você conseguir fazer isso de maneira inteligente, consistente, por alguns anos, vai chegar um momento que você chega à fase mais desejada de todas, né? Acho que a maioria das pessoas teria o desejo, né, de dizer que alcançou a liberdade financeira, que é a fase da preservação. Quando você chega nesse estágio, você já acumulou por alguns anos, né, já chegou num patamar de patrimônio grande o suficiente para cobrir 100% do seu custo de vida. Significa mais ou menos assim, falando da maneira mais simples. Se seu custo de vida é 10 mil reais por mês, você fez uma estratégia durante anos
em que a rentabilidade mensal dessa estratégia, desse patrimônio acumulado, vai ser exatamente os R$ 10.000 por mês. Então, você vai poder usufruir de 100% daquela renda, sem precisar mexer no seu patrimônio para o resto da sua vida. Quando você vier a faltar, você ainda tem uma bela herança aí para deixar para os seus filhos ou para os seus herdeiros, ok? Então, essas são as fases, né, da vida financeira de uma pessoa. E para cada um se identificar, né, eu vou usar aqui uma analogia, pedir para ninguém dar risada, tá? Eu sei que todo mundo está aí com o microfone e o vídeo aberto, mas eu trouxe aqui uma analogia de uma história, né? Todo mundo conhece, que é a história dos Três Porquinhos, um conto lá do século XVIII, mas que eu consegui fazer algumas conexões com o mundo dos investimentos, do planejamento financeiro, que faz muito sentido e vai facilitar bastante a absorção do conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, vou ler rapidinho aqui a história. É adaptada e está bem curtinha. Os três porquinhos, Cícero, Heitor e Prático, decidiram construir as suas casas para ficarem longe do lobo mau. Cícero fez a sua casa de palha e bambu. Heitor usou madeira sem pregos adequados e Prático construiu com tijolos e cimento, dedicando muito mais tempo e esforço. Um dia, o lobo apareceu e, com apenas um sopro, destruiu facilmente a casa de Cícero. Logo depois, foi até a casa de Heitor e, com apenas 2 sopros, a derrubou. Os 2 porquinhos fugiram para a casa de Prático e o lobo os seguiu. Chegando lá, o lobo soprou, 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 mas não conseguiu derrubar a casa e os porquinhos viveram seguros e felizes para sempre. Fim, tá? Trazendo então aqui a analogia, por que esse conto é importante, ele se encaixa com cada um de nós, né? A gente tem que entender que quando eu estou falando ali de construir uma casa, os porquinhos estavam pensando em segurança financeira, ou seja, estavam pensando em construir algo para prover para o futuro, né? Uma reserva de fato ali para você poder se manter no futuro. O lobo, ele representa os imprevistos da vida, né? Pode acontecer uma demissão, você pode ficar doente, você pode bater o seu carro, a sua capacidade de gerar renda pode ser reduzida. Então, todo mundo vai passar por algum tipo de imprevisto desse ao longo da vida. E os porquinhos, cada um representa um perfil comportamental de finanças, né? O Cícero, poxa, ele foi bem preguiçoso, né? Por quê? Ele quis construir a casa dele de palha, bem rapidinho, para poder se livrar o mais rápido possível e poder aproveitar a vida. O Heitor, ele já foi um pouquinho mais resiliente, digamos assim. Ele usou madeira, mas ele também não queria investir muito tempo, entender a melhor maneira de construir a sua casa, tá? Já o Prático, por outro lado, ele dedicou muito tempo e esforço, e ele foi recompensado. E aqui a analogia tem que ser a mesma. Não vai ter caminho fácil. Se você quiser construir algo sólido e você de fato consiga se tornar uma pessoa antifrágil, você precisa ser como o Prático. Trazendo aqui mais exemplos. O Cícero, né, em perfil comportamental, ele é o que a gente chama de um perfil frágil. Por quê? Tudo na vida dele está certo, desde que não dê nada errado. No primeiro momento que acontecer alguma pequena, né, coisa na vida dele, seja bater o carro, isso vai se transformar numa grande tempestade na vida do Cícero, porque ele não se organizou financeiramente. Ele acreditava que o imprevisto não ia acontecer com ele, quanto na prática ele está completamente errado. Então, um perfil que é classificado como frágil, geralmente ele tem como característica de não conseguir poupar, ele não poupa nada, não tem reserva para imprevistos e ele possui algumas pequenas dívidas. Não é aquela pessoa extremamente endividada. Já o leitor que tem um perfil resiliente, ele está no piloto automático. Ele não tem um plano. Então, assim, as coisas vão acontecendo, a vida é tão corrida que ele nunca para se planejar e construir algo para ele conseguir se tornar o antifrágil, que é o ideal. Então, aqui nesse item, né, o Heitor, ele basicamente poupa o que sobra quando sobra, né? E se a gente deixa dessa forma, a gente sabe que são raras as vezes que a gente vai conseguir fazer algum tipo de aplicação. O Heitor, ele chega até ter algum tipo de reserva, mas está longe do necessário, né? Às vezes ele não tem nem mesmo a reserva de emergência necessária para ele se dizer que está numa situação tranquila. Ele acha que a solução é apenas ganhar mais dinheiro. E eu vou provar para vocês que isso nem sempre é a solução. A gente tende a pensar isso, né? Às vezes eu ganho 10 mil, não,
tudo vai se resolver quando eu começar a ganhar 15. Às vezes você ganha 15 mil. Não, tudo vai se resolver quando eu começar a ganhar 20. Então, na prática, a gente entende que não é o quanto você ganha que faz a diferença, mas como você gerencia aquilo que você ganha, tá? E o último perfil, né? A gente considera aqui o perfil antifrágil, que é o perfil do prático. Aqui, essa pessoa, ela possui uma organização e planejamento, tá? E, consequentemente, ela faz o que a gente chama de se pagar primeiro. Ela não está investindo parte do que sobra, e sim parte do que ela ganha. E isso faz toda a diferença para ela, de fato, ser uma pessoa antifrágil. Consequentemente, ela vai ter uma boa reserva de emergência e um plano claro, né, e bem factível para atingir os seus objetivos de longo prazo, que um dos principais deles, né, vai ser atingir a liberdade financeira. Uma característica muito forte aqui do perfil antifrágil, né, é o que eu enxergo assim nas pessoas mais antifrágeis que eu já conheci, né, que eu já tive a oportunidade de conversar, é o fato de você ter múltiplas fontes de renda. Isso daqui é realmente fantástico. Porque no momento em que você deixa de contar com uma renda, você tem outras rendas que vão te dar aquele suporte. E essa renda não necessariamente precisa ser de outro trabalho. Você pode constituir ela através dos próprios investimentos, tá? Então, isso daqui é extremamente importante. E, para finalizar, uma característica aqui também do antifrágil é você sempre estar vivendo um degrau abaixo do que você realmente pode. Isso aqui dá uma diferença muito significativa, porque você sempre tem sobra de recursos para investir para o longo prazo e, consequentemente, ficar mais fortalecido no mês subsequente. E o endividado, né? O endividado nenhuma casa tem, né? A gente tem lá 4 perfis comportamentais, mas na minha analogia são só 3 porquinhos. Então, quem realmente está endividado, já está em uma situação complicada, é a situação mais delicada que pode existir. Por quê? Você não tem mais espaço para erro, né? Você já está no negativo. Qualquer coisa nova que venha de acontecer de imprevisto na sua vida, a situação ela vai ficar mais crítica ainda. Então, de todos os perfis, aquela pessoa que precisa dar mais atenção, investir mais tempo, né, em planejamento, em educação financeira para poder sair dessa situação, é quem realmente se identifica com o perfil endividado. Mas aí vocês devem estar pensando, Diego, tudo isso que você está falando para mim não se aplica. Eu tenho um plano. E o meu plano é me aposentar pelo INSS, né? Pois o governo, ele vai cuidar de mim quando eu estiver lá mais velho. Lamento informar, mas você está extremamente enganado, tá? O sistema atual de previdência, ele funciona no modelo de repartição simples. Para vocês entenderem de maneira bem simples o que é isso. Basicamente, todo o recurso arrecadado na previdência, ele vai para um fundo único, gerido pelo governo. Então, as pessoas ativas, elas contribuem para pagar a aposentadoria de quem já está em fase de usufruto. Ou seja, tem um grande problema aí, que é a sustentabilidade do sistema. E a gente vai ver isso nos próximos slides. Mas antes eu vou passar aqui algumas características do nosso sistema atual. Hoje, o desconto ele acontece automaticamente, em folha, ele é compulsório. Você não tem nem escolha, tipo assim, eu não quero contribuir para o INSS. Não tem essa alternativa. Se você é um colaborador CLT, é obrigatório, você vai ter retido ali no seu salário uma parte para o INSS. O dinheiro, como eu comentei, ele entrega um único fundo. Só que, para piorar, esse fundo é gerido pelo governo, né? O governo aí, como a gente bem sabe, né? Dificilmente a gente tem algum serviço que ele é bem gerido pelo governo, né? Seja de saúde, educação, segurança. Se a gente tivesse tudo às mil maravilhas, a gente não precisava de escola particular, não precisava de plano de saúde, não precisava investir em segurança, né? Então, na prática, historicamente, o governo ele não é um bom gestor, tá? Então, isso é mais um agravante para quem conta com a INSS para aposentadoria. Um outro ponto, já falei, né, mas todo o dinheiro acumulado no fundo é utilizado para pagar quem já se aposentou. Ou seja, você não está contribuindo para um fundo seu. Aquele dinheiro que é debitado do seu salário não é para você, é para pagar quem já está usufruindo da aposentadoria. E por último, você não define a regra, você não consegue se organizar. Quem define com quantos anos você vai poder se aposentar e quanto tempo você tem que contribuir também é o governo. E isso te deixa numa situação, no mínimo, desconfortável, né? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer mais reformas.
Recentemente, a gente já teve uma reforma da Previdência. Eu vou explicar aqui alguns dos principais pontos que a gente teve de alteração. Mas antes, para a gente recordar como que funcionava, né, até 2019, que foi a pré-implementação da nova reforma da Previdência. A gente tinha aqui as duas principais regras, que o primeiro era, para você se aposentar, você tinha que ter aqui, se você fosse homem, pelo menos 65 anos de idade e ter contribuído por pelo menos 15 anos com o INSS. Para mulheres, você precisava ter 60 anos, né, e pelo menos 15 anos de contribuição. Também tinha uma outra modalidade, onde você podia se aposentar por tempo de contribuição independente da sua idade. Então, os homens que contribuíram ali por pelo menos 35 anos poderiam se aposentar. Mulheres que contribuíram por 30 anos já poderiam se aposentar. Então, isso daqui é uma mudança muito significativa. Por quê? Vamos imaginar aqui um homem que começou a trabalhar com 15 anos lá atrás. Depois de 35 anos trabalhando, ele já poderia se aposentar com 50 anos. Então, dos seus 50 até 90 anos, 100 anos de idade, ele poderia estar usufruindo, né, desse benefício do INSS. Mas esse jogo virou. Por que que esse jogo virou? Porque ele é insustentável. Hoje, eu costumo até brincar, né? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Mas o INSS, ele é praticamente um sistema de pirâmide legalizado. Por que um sistema de pirâmide? Porque para ele ficar de pé, a gente precisa que na base da pirâmide a gente tenha cada vez mais pessoas em atividade, né, contribuindo para o INSS, para que a gente de fato consiga arcar com a aposentadoria de quem já está em usufruto. Então, aqui nesse círculo em amarelo, são pessoas que a gente nem considera. Por quê? São crianças, adolescentes, pessoas assim que, na sua grande maioria, não estão em fase produtiva, né? Aquelas pessoas que têm menos de 20 anos. Dos 20 aos 65 anos, são as pessoas que estão trabalhando ativamente e têm boa parte do seu recurso retido para contribuir com o INSS. E aqui em cinza, né, dos 65 anos para cima, a gente tem as pessoas que já estão usufruindo desse recurso. E se a gente projeta aqui como que vai ser a mudança, né, dessa pirâmide etária até 2040, a gente vai perceber que existe um achatamento, né? Você deixa de ter uma figura de pirâmide quase perfeita e passa a ter aqui muito mais pessoas idosas no país, né? Isso é uma tendência. Cada vez mais a medicina está evoluindo, a gente está conseguindo viver com mais qualidade de vida, o que é um ponto muito positivo. Só que, por outro lado, a taxa de natalidade ela tem reduzido para caramba, né? Para vocês terem ideia, até peguei esse estudo. Em 1950, a gente tinha uma média de mais ou menos 6 filhos por mulher em idade, como é que eu posso dizer? Vamos chamar de idade reprodutiva. Seriam as mulheres ali que têm de 17 até 45 anos. Essa taxa era de 6 para 1, 6 filhos para cada mulher. Hoje, essa taxa ela está em aproximadamente 1,57 para cada mulher. Então, foi uma queda drástica no número de nascimentos. E conforme o tempo vai passando, essa curva ela vai piorando. A projeção para 2060, a gente vai ter quase que é um quadrado, deixa de ser uma pirâmide e é quadrado. Então, a gente já tem um sistema que é falho, que ele tem tudo para dar errado, tem tudo para dar errado. Então, se o seu plano de aposentadoria é contar com o INSS, você está em apuros, tá? Mostrando aqui um pouquinho melhor, né, o que, que mudou, né? O governo, ele sabe, né, de que esse sistema é insustentável, e foi por isso que estava se discutindo a reforma da Previdência desde 2015, se eu não me recordo, acho que foi 2015. Foram ali alguns anos de discussão para poder definir o que, que ia mudar nas regras. E aqui é um ponto que eu falo que eu fico muito desconfortável e todos vocês deveriam ficar também. Porque mesmo que fosse um sistema que ele se mantivesse, né, para o resto da vida, é chato isso, você se planejar para algo e quando chegar a sua vez, a regra do jogo mudar, entendeu? Então é complicado, porque não é você que controla isso. Mas o governo viu a necessidade de fazer isso lá em 2019, que é desde quando a nova Previdência ela está em vigor. E quais foram as principais mudanças? Antes, como eu tinha comentado, era possível você fazer a sua aposentadoria por tempo de contribuição, independente da sua idade mínima. No exemplo que eu falei do homem, né, o homem poderia se aposentar com 50 anos, desde que ele tivesse os seus 35 anos de contribuição. Hoje, isso não é mais uma realidade. O homem só pode se aposentar se ele tiver pelo menos 65 anos. A mulher aumentou 2 anos aqui para ela poder se aposentar.
Então, ela só pode se aposentar a partir dos 62 anos, tá? E o tempo mínimo de contribuição também mudou. Para a mulher se manteve, são 15 anos de contribuição no mínimo, e para o homem aumentou aí 1/3, né? Então você tem que contribuir por pelo menos 20 anos para poder ter acesso a esse benefício. O cálculo para definir o quanto vai ser a sua aposentadoria, né, a regra de cálculo ela também mudou. Antes, o INSS ele fazia uma média de 80% dos seus melhores salários. Então, pegava lá, desde que você começou a contribuir até hoje, fazia uma lista decrescente, tirava 20% dos piores salários, né, do seu salário de começo de carreira e tudo mais, e fazia sua média salarial apenas com 80% dos mais altos. Agora, essa média ela considera todo o seu histórico e, consequentemente, isso tem um impacto muito importante, porque vai pegar os seus salários menores e, consequentemente, a sua média ela vai ser menor do que era no modelo anterior. Tá? Então, o governo fez isso para poder diminuir o quanto ele tem que pagar de benefício para os futuros aposentados. Outra coisa que mudou, pensão pós-morte. Quando um cônjuge, né, tinha ali, falecia, o cônjuge sobrevivente, ele tinha direito a 100%, né, do valor da aposentadoria do falecido. Agora o benefício ele caiu para 60%, com adicional de 10% por dependente, se houver, tá? E para servidores públicos também teve algumas mudanças, onde a idade mínima é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens terem a sua aposentadoria concedida. O tempo de contribuição é de 25 anos, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo atual, tá? E aí, às vezes, você deve estar se perguntando, poxa, já que o governo fez essa reforma na Previdência, agora tá tranquilo, né? Acho que agora o sistema ele fica sustentável e a gente pode contar com o INSS. E, na verdade, não. Para você tirar a prova real disso, é você dar um Google, né? Você pesquisa ali, você já vai ver um monte de notícias sobre rombo na Previdência, né? É o aumento do déficit público. E aqui é uma notícia bem recente. Essa notícia é de novembro de 2024. Já estávamos no novo modelo de previdência, tá? O rombo da previdência chega a 26 bilhões de reais em setembro, quase 20% de alta no ano. Então isso aqui prova que o que o governo fez não resolveu nem um pouco o problema, né? A gente vai continuar tendo um decréscimo populacional, as estimativas são que a partir de 2040 a população do Brasil ela deixa de crescer e passa a decrescer. Isso é muito grave para um sistema de aposentadoria pública como o INSS, tá? E a projeção do próprio governo é que o rombo ele deve dobrar até 2060. O que isso está dizendo, né? Qual que é a tradução disso? Que você pode esperar que, com certeza, a gente vai ter mais uma reforma. E não vai ter reforma para melhorar, não. Com certeza vai ser para piorar. Então, você já não pode contar com um modelo que existe, que já não é o ideal, e esse modelo ele vai ficando cada vez pior, tá? Para a gente concluir, a gente tem que lembrar aqui que quem que é o gestor de tudo isso? Como eu havia comentado, quem faz a gestão é o próprio governo. E o governo, pessoal, ele funciona, né? A gente tem que entender que o governo é como se fosse o nosso próprio orçamento familiar. No seu orçamento, você tem receitas e tem despesas. Para o governo, é a mesma coisa. Só que como que o governo faz receita? Ele te tributa, né? Ele não cria valor. Ele tributa quem cria valor, que são as empresas, as pessoas, enfim, tá? Isso é muito grave, porque se a gestão fosse eficiente, a gente poderia ficar um pouco mais tranquilo. É aquela questão, né? Todo mundo usa a Suíça como exemplo, né? Que a carga tributária é altíssima, mas você tem uma conversão daqueles tributos em qualidade de vida. Você realmente tem serviços que são essenciais sendo prestados em altíssima qualidade. E isso não existe no Brasil. E para a gente poder avaliar a qualidade da gestão, a gente tem que olhar para o governo o resultado do déficit primário. O que é o déficit primário? É como se fosse o seu orçamento pessoal mensal, sem considerar as dívidas que você possui acumuladas. Resumindo, pensa que você ganha 10 mil reais por mês. Então, esse mês eu ganhei 10 mil. E você gastou 12 mil reais. Naquele mês, o seu déficit primário ele foi de 2 mil reais. Ou seja, considerando só os recursos do período, né, nesse exemplo usei o mês, você vê se você está superavitário, ou seja, sobrou recursos, ou se você está com déficit, faltou recursos. E aqui o problema, ele não é um problema de arrecadação.
Como a gente pode ver aqui nesse gráfico da direita, a gente está em recorde de arrecadação. A gente nunca teve um governo que arrecadou tantos recursos nos últimos 30 anos como atualmente. A gente chegou a bater 2,7 trilhões de reais em arrecadação, e mesmo assim isso não foi suficiente para estancar a sangria. Por quê? Além da gente não ser eficiente na alocação dos recursos, como esse gráfico mostra, né, a gente só foi eficiente por um período muito curto, depois já voltou a ficar com déficit. Na pandemia, então, nem se fala, né? Ficou por déficit bilionários, né? A gente não consegue estancar a sangria do histórico, que é a gente mede aqui pelo déficit absoluto. O déficit absoluto, ele não considera só o seu mês, ele considera o que você está devendo dos meses anteriores. E essa situação, ela é muito delicada, porque como a gente pode observar aqui, ó, desde 2016, a nossa dívida pública total, ela está aumentando significativamente desde 2022. Está batendo aqui quase 1,2 trilhões de reais de rombo fiscal. Tá? Então, isso daqui é mais um ponto de alerta, porque mesmo que o governo faça mais uma reforma da Previdência, aumente ainda mais o prazo para você dar entrada na sua aposentadoria, reduza o valor que você vai ter direito, existe uma grande possibilidade de, mesmo assim, esse sistema não ser suficiente para você poder ter uma aposentadoria tranquila, tá? Então, a gente precisa encontrar uma maneira de resolver esse problema por conta própria. E como é que a gente faz isso? Poxa, primeiro estudo, cuidando do seu próprio orçamento, né? Então, você tem que ter um orçamento eficiente. E o pilar aqui é basicamente, eu resumi em três, né? É muito mais do que isso, mas para a gente poder entender aqui os principais. A gente tem que ter uma estrutura onde você consiga fugir da corrida dos ratos. Para quem nunca ouviu esse termo, eu vou explicar do que se trata, e ele faz muita diferença a longo prazo quando você tem consciência do que você está construindo para o seu futuro. Outro ponto que a gente precisa ter clareza é que o orçamento é um jogo de soma zero. Seu orçamento ele não pode passar de 100%. Né? Se você ganha 10 mil, você tem que gastar 10 mil. Se você ganha 5 mil, você tem que gastar 5 mil. Se você ganha menos do que isso, ganha 3 mil reais e o dinheiro não está sendo suficiente, você precisa dar um jeito. De preferência, quando a sua renda é muito pequena, não é um investimento que vai ser a solução para os seus problemas. Geralmente vai ser você investir em conhecimento para que você seja melhor remunerado, né? Valores muito pequenos mesmo, dificilmente, né, vão fazer sentido ali num planejamento financeiro de anos, né? Mas se você já está acima ali de 90% da população, que é uma renda acima de 3 mil reais, você já pode fazer uma mescla entre investimentos e investir em conhecimento para aumentar a sua remuneração. E o último ponto aqui, eu já comentei algumas situações, mas para reforçar, a gente tem que ter a consciência de se pagar primeiro. A gente não pode ter desculpa. Pensa no cenário quando você recebe seu salário. Você não inventa uma desculpa para a empresa para ela não descontar o INSS do seu olerite, já vem lá em folha. Você não dá uma desculpa para o governo não cobrar o imposto de renda daquele período. É cobrado compulsoriamente. E você deveria fazer o mesmo com uma parcela da sua renda, para que aquilo automaticamente vire um investimento. Essa é uma dica que funciona muito bem para quem realmente assume que não consegue se organizar. Poxa, não consigo, já tentei fazer 1 milhão de coisas, nada dá certo. Essa dica vai funcionar, entendeu? Porque antes mesmo do salário cair na sua mão, você já destinou uma pequena parcela para os seus investimentos de longo prazo, tá? Então a gente vai entender um pouquinho melhor cada um desses três itens. Quando a gente fala de corrida de ratos, né, a gente está falando aqui de um conceito apresentado pelo Robert Kiyosaki no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. Né, um livro que eu gosto muito, apesar de ser extremamente simples, ele tem um embasamento muito importante. Né, e como eu falei, né, o planejamento financeiro é a base de tudo. E a gente precisa entender com muita clareza tudo isso. Tá? E o problema ele começa como, pessoal? Ele começa a partir daqui. A gente não tem dinheiro. Né? Você não tem dinheiro, você cria a solução. Qual é a solução? Você trabalha duro, né, para poder receber dinheiro. Quando você recebe esse dinheiro, você compra coisas, né, compra roupas, celulares, né, faz viagens, compra um carro, enfim, você gasta esse dinheiro o mais rápido que você pode. E como consequência, novamente você fica sem dinheiro. E aí você tem uma bela ideia, que é o quê? Poxa, eu posso trabalhar mais um pouquinho, né? E aí você trabalha mais para receber dinheiro novamente. Recebe dinheiro, tô rico de novo, né? E gasta novamente esse dinheiro com mais roupas, com mais coisas supérfluas. Às vezes, né, a boa parte é destinada para coisas essenciais, mas o fato é que novamente você fica sem dinheiro. E aí você fica nesse círculo
vicioso, que é a corrida de ratos. Quando você não tem um planejamento para sair dele. Por quê? 100% do dinheiro que entra na sua mão, ele sai. Né? Não importa com o que ele está saindo, se é com algo essencial, se é com algo não essencial. O fato é que se você tiver esse tipo de comportamento, você vai se manter na corrida de ratos. Isso não vai te trazer nenhum benefício. Por quê? Nessa situação, você não tem liberdade para fazer o que você realmente gosta, né? Você acaba se tornando uma palavra forte, né? Você falar escravo, mas você fica preso àquele tipo de situação, porque você precisa do dinheiro para poder se manter. Você não possui ativos que geram renda, isso aqui é extremamente importante, a gente vai entender com mais detalhes. Você acaba pensando mais no presente do que no futuro, né? Então isso aqui é uma falha gigantesca, né? E, como eu já comentei, acaba gastando tudo que ganha. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o primeiro passo para você conseguir sair da corrida de ratos, né? É o tema que a gente havia comentado anteriormente, que é você ter um orçamento. Isso aqui é só uma sugestão, cada pessoa vai ter sua realidade, tá? Não precisa começar com 50, 30, 20. Você pode adaptar, começar poupando 5% do seu salário, depois evoluir para 10, para 20, para 30. Isso é personalizável. Mas algo que eu entendo que já seria saudável seria se você tivesse um orçamento dessa forma, onde 50% de tudo que você ganha, você vai destinar para gastos que são essenciais na sua vida. E o que são os gastos essenciais? É aquele gasto que você precisa basicamente para sobreviver. Então, é despesa com habitação, alimentação, né, consumo básico, educação, transporte, seguro. É tudo aquilo que você não pode abrir mão, né? Muitas vezes você consegue até reduzir. Agora, abrir mão é impossível, né? É essencial para a sua sobrevivência. 30% da sua renda, ela poderia ser destinada para suas vontades, né? Porque você já consegue ter o mínimo de equilíbrio. E o que seriam as vantagens, né? É você jantar fora, é você gastar com entretenimento, né? Assistir um jogo de futebol, um show, ir ao cinema, fazer compras, né? Muitas pessoas gostam aí de comprar roupas, joias, enfim, não importa o que seja, fazer caridade e hobbies, né? Então aqui você estaria comprometendo 80% da sua renda com os dois pilares do seu planejamento financeiro. E ainda estaria sobrando 20% para suas metas financeiras. E é esses 20% que vai fazer você mudar de vida. Mudar de vida não, mas que vai fazer você ter um futuro extremamente seguro. Né? Porque se você depender do INSS, como a gente viu nos slides anteriores, está numa situação complicada, tá? Então, aqui é a regra de Pareto, 80-20. 20% do que você fizer vai representar muito da importância financeira de todo o seu planejamento ao longo dos anos, tá? E o que entra em metas financeiras? O seu planejamento de aposentadoria e os objetivos de curto, médio e longo prazo. Aqui você também pode organizar algumas despesas que são mais caras, né? Como planejar uma viagem que é um pouco mais cara, fazer alguma especialização, que é um investimento que você está fazendo em si mesmo, mas que vai te custar um valor mais significativo lá na frente. Então, são todas as suas metas que você vai pré-estabelecer para poder realizar nos próximos anos. E para poder atingir essas metas financeiras, a gente tem que entender o que a gente precisa comprar. E é outro conceito muito importante apresentado pelo Robert Kiyosaki. Né? A gente precisa entender a diferença entre ativo e passivo. E ele traz uma mensagem que eu gosto muito, né? E que ela é muito verdade, né? Ele diz o seguinte, que os ricos, eles compram ativos, enquanto os pobres só têm despesas, e a classe média, ela compra passivo, pensando que são ativos, né? Robert Kiyosaki, do mesmo livro que eu comentei, novamente, recomendo bastante a leitura, tá? E a gente tem que entender essa diferença, né? O que é um ativo e o que é um passivo. Quando a gente olha para um orçamento familiar, a gente tem duas colunas aqui extremamente importantes, que é a coluna da renda, né? Ela é proveniente geralmente do seu trabalho, então você trabalha e você gera renda. Então entra dinheiro no seu caixa. Ao mesmo tempo que você tem as despesas. A despesa, ela tira dinheiro do seu caixa. E aí qual que é o comportamento que cada perfil de pessoa tem? A pessoa que é definida, né, como uma mentalidade pobre, né, de acordo com o Kiyosaki, é aquela pessoa que, né, só para antecipar aqui um conceito importante, pessoal. O que é uma pessoa considerada pobre no Brasil hoje, tá? É uma pessoa que ganha aproximadamente R$ 700 por mês, tá? Então, assim, dificilmente alguém aqui nesse treinamento tem esse nível de renda, tá? Às vezes a gente tem a percepção de que o que a gente ganha é pouco, seja que você ganhe, sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000, a gente tem a percepção que é pouco,
Mas se você olhar em que nível você está da pirâmide salarial no Brasil, você vai ver que você está entre os 10% mais ricos, tá? Então, assim, isso aqui precisa ficar muito, muito claro. Quem ele define aqui como pobre para a realidade do Brasil é quem tem uma renda inferior a R$ 1.000, tá? Que eu acho que dificilmente vai ser a realidade de alguém aqui. Mas o que, que acontece com esse perfil? E por que, que é tão complicado? Porque ele ganha tão pouco que 100% da renda tem que ser gasta com aquilo que é extremamente essencial. É para sobrevivência, é alimentação, moradia e saúde, né? E aí se ganha um pouquinho mais, vai gastando com outras coisas que também são essenciais. Ou seja, não tem nenhum tipo de sobra. Ele gasta 100% do que ganha com aquilo que realmente é essencial. Já o perfil que é classe média, que é a grande maioria das pessoas, né, representa a maior parte da população nacional, a gente tem a mentalidade errada. Porque aqui você pode até achar que você ganha pouco, mas assim que você recebe a sua renda, você tem ali as suas despesas básicas, né, como todo mundo, alimentação, moradia, transporte, enfim, e vai sobrar algum recurso. Às vezes sobra um recurso um mês, no outro não. Às vezes chega a sobrar recurso todos os meses. Só que é rapidinho para a gente dar um destino para esse dinheiro que sobrou, né? É 2 minutos, né? A gente não sobra dinheiro, não tem essa de sobrar quando a gente fala de classe média. E quando realmente sobra, a gente já faz o que o Kiyosaki acha que é extremamente errado, e eu concordo. Que a gente comprar um passivo, achando que está comprando um ativo. E quais são os exemplos de passivos? Carros, barcos, casa. Casa, Diego, também. Quando você compra uma casa, não importa se ela é financiada, né? Ou se você comprou à vista. Se você comprou aquele imóvel para morar, você está adquirindo mais um passivo para a sua vida. Porque aquilo vai te gerar mais despesa, vai te gerar manutenção, vai te gerar despesa com impostos. Então aquilo não está te gerando renda. Agora, se você comprou uma casa para fazer o aluguel, né, colocar como locação, aí sim você pode considerar aquilo como ativo financeiro, porque vai tirar uma remuneração extra, tá? O carro, nem preciso falar, né? Acho que todo mundo tem essa noção do quanto custa um carro, né? Além dele ser um item que ele se deprecia muito, ele perde valor muito rápido, a gente tem alguns gastos que são bem elevados. Com impostos, todo ano você tem que pagar IPVA, você tem gasto com transporte, combustível, e é algo já mais essencial, mas tem. Você tem gasto com manutenção, tem o gasto do custo de oportunidade, que pouquíssimas pessoas levam isso em consideração. E isso é o que faz você continuar na corrida dos ratos. Porque toda sobra que você tem, você já dá um destino para ela. Só que é um destino errado. Muitas vezes você tem até a sensação de que você está fazendo o correto, mas na prática pode não ser, tá? E os ricos, pessoal, a gente tem que pensar como rico, mesmo que você não seja, você tem que ter essa mentalidade. O que, que geralmente ele faz? Assim que ele recebe, né, aquela renda, ele imediatamente ele compra mais ativos. São ativos que vão gerar mais renda para ele. Isso não significa que os ricos não compram passivos. Muito pelo contrário, são as pessoas que mais compram passivos, mas elas fazem isso do jeito certo. Elas fazem isso utilizando aquela renda passiva, né? Aquela renda extra que ela consegue acumular. E se ela não faz utilizando a renda passiva, ela usa uma pequena parcela da sua renda ativa. Então, de um jeito ou de outro, o patrimônio líquido dela vai crescendo ao longo dos anos. E, consequentemente, a cada mês que se passa, essa pessoa vai se tornando mais rica. Porque você sempre que você contrata algum ativo financeiro, no mês subsequente, por mais que tenha acrescido pouco, você vai ver que você tem mais renda passiva. No outro mês, você tem mais ainda. Então, é o efeito bola de neve, é juros sobre juros. E aí, alguns exemplos assim mais básicos, né, para quem ainda não teve nenhum contato com o mundo dos investimentos. O que, que seria um ativo financeiro, né? A gente pode usar como exemplo CDBs bancários, LCAs, LCIs, são todos ativos de renda fixa, conservadores, em sua grande maioria, que vocês têm acesso em qualquer instituição bancária. Até mesmo a poupança, ela é um ativo financeiro. Por mais que ela tenha uma rentabilidade péssima, porque ela não vai corrigir nem a inflação, ela é considerada um ativo. Tá? E para concluir, a gente tem que entender, né? Trouxe aqui outra mensagem que eu gosto muito, né, do Warren Buffett, que é simplesmente o maior investidor que já existiu, e ele diz o seguinte, que se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai ter que trabalhar até morrer. Então, a conclusão que fica é essa: os ativos, eles te geram renda sem você precisar trabalhar, sem você precisar desprender de mais tempo seu para gerar mais renda. E ao longo do tempo, as coisas vão ficando mais fáceis, tá?
E será que é possível atingir isso? Com certeza é, né? Vai exigir, né? Como a gente utilizou no exemplo lá do porquinho prático, muita dedicação e muito esforço. Mas aos poucos as coisas vão acontecendo. Depois eu vou compartilhar com vocês, né? Esse planejamento anual, que não é o orçamento, mas é para você ter uma visão anual de toda a sua vida financeira. Eu gosto muito de pensar em base anual, né? Porque o mensal às vezes não diz muita coisa. O anual você vai pegar, poxa, eu gasto R$ 1.000 com isso. Então, na planilha, você vai colocar que são 12 mil por ano. Poxa, isso daqui eu gasto 3 mil por mês. Então, no ano, são 36 mil. E aí você vai ver que no todo, você tem ali os percentuais para cada tipo de renda. Né? Você vai ter ali as despesas que são essenciais, as despesas que são com desejos e os investimentos. Se o seu orçamento estiver próximo do que eu já dei como sugestão, que é 50% necessidade, 30% despesas e 20% investimentos, você já está com meio caminho andado, tá? Se ele não tiver, isso aqui vai dar uma clareza para que você tenha ali o primeiro norte do que você precisa fazer para chegar o mais próximo possível do ideal, tá bom? Então, isso daqui eu vou gravar um vídeo depois, compartilho com vocês tanto a planilha como o preenchimento da maneira que ele deve ser realizado. A gente já está concluindo, pessoal. Um ponto que eu considero extremamente importante são as decisões de alto impacto financeiro. E aqui a gente está falando do que mais deixa as pessoas em situações complicadas, porque isso muitas vezes é feito de maneira inconsciente. Você só toma a decisão, às vezes você não pensa antes de tomar a decisão, você age por impulso. E quais são as três principais características? É você tomar cuidado com o aumento do seu padrão de vida. Se você aumentar o seu padrão de vida no momento errado, você vai se complicar de uma maneira desnecessária. E é difícil. Depois que você aumentou o seu padrão de vida, para você voltar um estágio, é muito complicado. A gente se acostuma fácil com conforto, pessoal. Então, assim, não estou falando que a gente não tem que buscar cada vez mais conforto, não. Eu acho que esse é o caminho. Só que você tem que fazer isso de maneira muito planejada. Você tem que viver o hoje de uma maneira que não prejudique o seu futuro. Esse é um ponto essencial. Antecipar sonhos pode sair muito caro. Quantas vezes, né, eu já não vi pessoas tomando decisões precipitadas, justamente por não avaliar quais são os impactos daquela decisão, tá? Pequenos gastos em excesso fazem a diferença. Vou dar alguns exemplos aqui bem importantes. Então, falando aqui da diferença entre padrão de vida e custo de vida. Quando a gente fala de padrão de vida, a gente está falando daquilo que vai se assemelhar muito às despesas essenciais para a sua sobrevivência. E o seu custo de vida engloba outras despesas, tá? Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai tomar a decisão de subir essa régua. Geralmente a gente toma essa decisão assim que a gente tem algum tipo de aumento, né? Para quem é funcionário CLT, é mais comum acontecer isso, né? Se você receber uma promoção de 15, 20%, imediatamente o que você faz? Você já aumenta o seu custo de vida na mesma proporção. E isso tem uma série de desvantagens. Eu vou explicar isso aqui agora. Pensa num cenário em que uma pessoa ela tem uma renda mensal de 15 mil reais e hoje ela já está bem encaminhada. Porque aqui ela está com um percentual exatamente da maneira que eu mostrei nos slides anteriores. 50% são as necessidades, 30% desejos e 20% investimentos. Então, essa pessoa já está bem encaminhada. Nessa realidade, essa pessoa demoraria aqui aproximadamente 24 anos para acumular um patrimônio de 2,4 milhões de reais, um patrimônio que é grande o suficiente para ela poder viver de renda, atingir o objetivo dela, que é a liberdade financeira, tá? Olha o que aconteceria se essa pessoa recebesse uma promoção de 30% e ela agisse como Cícero. Lembrando, né, na nossa analogia, o Cícero é aquela pessoa que foi mais preguiçosa. Ela não queria investir tempo e esforço para entender o que precisa ser feito. O que essa pessoa automaticamente tomaria de decisão? Poxa, se eu estou recebendo 3 mil reais a mais, o que eu já vou fazer? No mês seguinte, eu vou subir o meu padrão de vida, né? Então, assim, se eu gastava 7.500 com gastos essenciais, eu passo a gastar 9. Se eu gastava 4.500 com desejos, eu passo a gastar 6. Então, você aumenta 20% essa linha, 33% essa, e não aumenta em nada os investimentos. Qual que é a consequência? Uma coisa que era para ser positiva, que foi um aumento salarial, se tornou algo negativo. Olha isso, pessoal. Por que se tornou algo negativo? Porque você aumentou o seu padrão e você não aumentou os seus investimentos. Consequentemente, aqui, você acabou de aumentar em pelo menos 3 anos o prazo para você chegar no seu objetivo financeiro. Porque agora, gastando mais, seu objetivo não é mais 2,4. Seu objetivo passou de ser 3 milhões. Tá?
O Heitor, que é aquela pessoa meio termo, o que ela provavelmente faria? Ela aumentaria todas as despesas, né, na mesma proporção. Então, se eu ganhei 20% de aumento, eu vou aumentar até 20% meus gastos com necessidades, até 20% meus gastos com desejos e até 20% os meus investimentos. Nesse cenário, perceba que, por mais que o volume financeiro tenha aumentado, como você aumentou os investimentos, o seu prazo se manteve o mesmo. Então, aqui você não teve impacto. Não é o ideal também. O ideal seria o quê? Seria você pensar como prático, aquela pessoa que tem organização e tem planejamento. Porque aqui sim, o seu aumento salarial, ele vai fazer uma diferença muito grande. Você ganhou 20% de aumento, que são os 3 mil. E o que você faz? Você aumenta 14% as suas despesas com as necessidades, 10% seus gastos com desejos e 50% seus investimentos. Por que 50%? Né? Porque você ganhou 3 mil reais de aumento. Desses 3 mil, 1.500 virou investimentos e os outros 1.500 virou consumo no presente. Essa é uma proporção que eu acho muito legal, porque a gente também não tem que pensar só em investir. Ah, Diego, eu vou colocar os 3 mil reais tudo para investimentos. Posso fazer isso? Pode. Vai ser muito mais vantajoso para você, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Mas você também tem que fazer isso com cuidado para você não se tornar uma pessoa infeliz. A gente tem que viver o hoje com conforto, tem que realizar uma boa viagem, tem que tirar um tempo de descanso. Então, o resumo de tudo é você ter equilíbrio. E seguindo como prático, olha a diferença que a gente teria. Você conseguiria reduzir em até 6 anos o tempo para você chegar no seu objetivo, porque você aumentou bastante a sua capacidade de aporte. Então, entre agir como Cícero e agir como prático, haja como prático. É uma pessoa que ela vai conseguir ser muito mais concisa e o melhor momento para você fazer um aumento de aporte é esse, é quando você tem um aumento salarial. Para quem é CLT, tem uma receita ali meio que garantida, entre aspas, isso é mais fácil de ser feito. Para quem é autônomo, depende de uma previsibilidade, não tem uma previsibilidade de renda, isso é um pouquinho mais complexo, mas é possível. Você tem que ter um histórico da sua renda, você precisa saber no detalhe qual que é a variância, né, a variabilidade ali dos seus salários para você estimar qual que é a sua renda, tá? Mesmo que você não tenha nada garantido. Decisões que mudam o jogo. Aqui está sem dúvidas, né? Uma das decisões, assim, sempre que eu vejo alguém em dificuldades financeiras, é porque ela tomou, geralmente, essa decisão errada, né? Porque geralmente o carro é um item, assim, de muito desejo, né? Quem não gostaria de ter um carro melhor? Se você tem um carro básico, né? Um carro de entrada, às vezes o seu sonho é pegar um carro intermediário, como esse do exemplo, que é nem sei, acho que sei lá, não importa. Você pegar um carro intermediário. Se você tem um carro intermediário, às vezes seu objetivo é pegar um carro top de linha. Se você já tem um carro top de linha, às vezes seu objetivo é pegar um carro melhor ainda. E a gente não para. A gente sempre continua correndo atrás de ter um carro melhor. Só que esse é um dos principais passivos financeiros que podem existir. Principalmente quando a gente antecipa esse sonho e faz a aquisição dele do jeito errado. No próximo slide, eu vou mostrar um exemplo, né, de uma pessoa que hoje tem um carro simples, né, um carro ali na faixa dos seus 50, 60 mil, que já está quitado, mas que o sonho dela é evoluir, é pegar um carro novo, zero, que seja intermediário na faixa de 150 mil, que foi o exemplo que eu considerei aqui desse carro. Olha o quanto essa pessoa poderia se complicar. Se eu quero muito realizar esse sonho, eu acho que eu mereço, eu vou lá e financio. Olha como essa decisão pode te prejudicar. Porque esse carro à vista, ele vai te custar aproximadamente 150 mil. Mais financiado, ele vai te custar muito mais. Porque ele vai te custar a entrada mais 48 parcelas de R$ 3.500. O que a maioria das pessoas fazem aqui? Naquele exemplo da pessoa que ganha 3 mil, ela poderia simplesmente olhar o valor da prestação e falar, não, mas eu consigo pagar R$ 3.500. Eu mereço, eu trabalhei, eu vou comprar. E não está errado pensar em que você merece, que você deve comprar sim. Só avalia se você não está se precipitando. Porque na maioria das vezes, você está. Ao tomar essa decisão, aquele carro que custava 150 mil, ele vai te custar 214 mil. Então aqui você já começou perdendo, tá? Segundo ponto, que as pessoas não levam em consideração, a depreciação. Nos primeiros 4 anos, isso aqui é algo estimado em alguns estudos que eu fiz da tabela FIP. A gente vai ter uma perda de aproximadamente 63 mil no valor daquele veículo. Você vai ter pelo menos 25 mil de gastos com seguros, considerando aqui um cenário de 4 anos. Tá?
Investimentos, você vai ter zero. Por que zero? Poxa, você tinha lá a capacidade de aportar R$ 3.000 por mês. Você parou de aportar para começar a pagar o financiamento. Você não vai ter mais capacidade de aporte. Então, você vai ter zero investimentos ao longo de 4 anos. E, consequentemente, o que vai acontecer entre o ano 1 e o ano 4, né? Ao decorrer aí desses 48 meses? Você vai ter um patrimônio na sua mão que vai estar custando aproximadamente R$ 90.000. Onde que essa decisão é financeiramente inteligente? Não existe esse cenário, tá? E aqui eu não estou levando nem em conta as despesas com manutenção, porque como eu comentei, aqui é um exemplo onde é uma pessoa que ela já tem um carro, um pouco mais velhinho, um pouco mais simples, e ela não quer trocar de carro agora, tá? Ou seja, essa pessoa, se ela já tem carro, ela também vai ter gasto com manutenção. Então, eu não quis colocar aqui. O que essa pessoa poderia fazer se ela tivesse realmente comprometida com o seu objetivo de longo prazo? É não trocar o carro agora. É se organizar para comprar esse carro à vista, porque com dinheiro à vista você consegue barganhar desconto, você consegue comprar de alguém que está querendo revender mais rápido, só tem vantagens em você pagar aquilo à vista, tá? E você postergar isso, você tem outras vantagens também, que é a questão da depreciação. Um carro que hoje custa mais ou menos 50 mil, ele vai perder apenas, é bastante, né? Mas comparado ao outro, é apenas 17 mil nos próximos 4 anos. Então, olha a diferença entre perder 63 e perder 17. Então, você já está ganhando aqui. Segundo ponto, seu seguro. Se o seu carro vale menos, o seguro também vai ser menor. Então, você vai gastar aqui em torno de 9 mil com seguro nos próximos 4 anos. Mas o principal ponto de diferença está nos investimentos. Ao invés de você gastar R$ 3.500 por mês, você está aqui aplicando R$ 3.500 por mês. E depois de 4 anos, utilizando as taxas de hoje, tá, pessoal? Isso aqui são taxas extremamente realistas para um perfil conservador. Você teria acumulado pelo menos R$ 211.000. Ou seja, ao final do 4º ano, você teria acumulado aqui 245 mil. Comparado com a decisão 1, você tem aqui uma diferença bem significativa, né? São R$ 155.000 a mais de patrimônio. Pega aí, cada um de vocês, né? Quem tem uma renda principalmente próxima ali do exemplo que eu estou considerando, pega esse valor que você economizou, divide pelo valor que você recebe mensalmente e veja quantos meses de trabalho, né? Seriam necessários. Você perdeu, na verdade, né? Só pelo fato de ter tomado uma decisão sem avaliar todos os impactos, tá? Só para concluir esse ponto, pessoal, eu não estou falando que a gente não deve buscar comprar algo melhor, buscar sempre ter um carro melhor, tá? Eu acho que a gente deve sim fazer isso, mas isso deve ser feito do jeito certo. Quando eu falo disso aqui, muita gente vira a cara, não quer ouvir, a pessoa se bloqueia, né? Porque é muito mais fácil a gente pensar em consumir algo que vai deixar a gente feliz no presente do que algo que vai te trazer um conforto para o resto da sua vida. Isso é normal, é do ser humano, mas a gente precisa fazer alguma coisa, tá? O último ponto aqui da dica é a gente ter cuidado com os gastos invisíveis. Isso aqui pega muita gente, né? Por quê? A gente não consegue gerenciar aquilo que não é medido. Então, os gastos invisíveis, se você não monitora isso, você não tem ideia do quanto você gasta. E hoje em dia está cada vez mais fácil você gastar com isso. Por quê? Existem 200 mil streamings para assinar, tem assinatura com telefonia, você gasta bastante com iFood, às vezes assim, nem era necessário você pedir alguma coisa no iFood todo dia, né? Aqueles 400, R$ 500 que você gasta por mês, pode não parecer muita coisa no mês, mas multiplica por 12 para você ver. Coloca aí a rentabilidade que você poderia ter. E fora que às vezes você não se alimenta muito bem, né? No iFood, às vezes você começa a pedir muita, como é que eu posso dizer? Lanche, pizza, essas coisas que não fazem bem para a saúde, tá? Assinaturas é outra coisa que a gente toma muito cuidado, né? E é gastos invisíveis mesmo. E eu tenho muita dificuldade disso daqui. Já aconteceu várias vezes de eu comprar um curso que eu queria muito e depois, devido à correria, eu não ter tempo de assistir aquele curso. Então, não façam isso. Às vezes, assim, é realmente um gasto importante, você está investindo em conhecimento, mas se você não vai despender de tempo para estudar aquilo que você tem interesse, você está jogando dinheiro fora, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses gastos invisíveis e vocês vão conseguir controlar isso melhor através da base de planejamento financeiro que eu vou compartilhar com vocês. É diferente daquela de orçamento anual que eu comentei, é uma base para, de fato, você fazer o seu orçamento mensal e acompanhar todas as suas despesas, tá? Também vai ter um vídeo explicando em detalhes como preenchê-la. E indo para o nosso encerramento, né? Como então que a gente planeja o nosso futuro, né?
Você precisa pensar aqui em três principais potes. A gente tem o pote da reserva de emergência, o pote das recompensas e o pote da liberdade financeira. Esses potes eles vão servir para você direcionar aquele recurso que você economizou do seu orçamento prévio de 20%, né, que era lá os 50, 30, 20. Se você já estruturou seu orçamento para sobrar 20% todos os meses, você vai destinar aqueles 20% entre essas caixinhas. Seu primeiro objetivo é encher o pote da reserva de emergência. Esse é essencial. Não tem como você querer pensar em aposentadoria se você não tem o mínimo para ficar numa situação de segurança no presente, tá? Principalmente se você é autônomo. Se você é CLT, da mesma forma você precisa ter essa preocupação. Mas para quem é autônomo é um pouco mais delicado, né? Porque você não tem FGTS, você tem uma possibilidade maior de ter algum tipo de imprevisto. E o quanto você deve ter guardado aqui nessa reserva de emergência? Isso varia de pessoa para pessoa. O quanto mais organizado financeiramente você for, menos reserva financeira, né, de emergência você precisa ter. Mais um número mágico aí que a gente pode utilizar é de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Se você for uma pessoa assim que tem um trabalho muito estável, tem filhos, né, tem uma família ali que depende de você, talvez pense ali em pelo menos 12 meses do seu custo de vida, tá? Encher o pote da reserva de emergência, que tem que estar numa aplicação extremamente segura e de fácil acesso, tá, pessoal? Porque você não sabe quando a emergência vai chegar. Quando ela chegar, o dinheiro tem que estar disponível rápido. Você vai pensar nas suas recompensas e na liberdade financeira. As recompensas são aqueles planos de médio prazo. É você organizar uma viagem, né, que vai ser mais cara, sei lá, uma viagem que vai te custar 40 mil reais. Você faz um planejamento. Dentro ali de 2 anos, você conquista aquele objetivo e você se sente recompensado por você estar abrindo mão de consumir no presente para consumir no futuro. A liberdade financeira é o seu principal pote e é ela que vai substituir o seu plano lá, se era o seu plano, né? O INSS, porque é daqui que você vai conseguir ter uma renda passiva para arcar com 100% das suas despesas. Aqui, pessoal, a gente poderia gastar horas falando de como montar uma carteira, né, para você atingir a liberdade financeira, mas este não é o intuito. O intuito aqui é apenas elucidar para vocês a importância da educação financeira e vocês darem os primeiros passos, né, rumo ao atingimento da liberdade financeira. O mais importante aqui é a gente entender o conceito. E um conceito muito importante é o conceito dos juros compostos, tá? E agora eu queria até fazer um teste aqui com todos vocês. Não precisam responder, mas anota aí a sua resposta, porque vai fazer bastante sentido. Se hoje, né, da noite para o dia, que acontecesse uma mágica, eu sou um trilionário, né? E eu decido falar para todos vocês, ó, eu vou te disponibilizar aqui duas alternativas. Você tem a opção A, de receber agora por Pix 1 milhão de reais, e eu faço agora essa transferência. Ou a opção B, você vai receber 1 centavo hoje, amanhã eu te passo 2 centavos, no dia seguinte eu te passo 4 centavos, no posterior eu passo 8 centavos, e eu vou dobrando esses valores por 30 dias. Qual opção você escolheria? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem e refletirem, tá? Bom, acho que já deu tempo de decidir. Se você escolheu a opção A, que é receber 1 milhão de reais hoje, você acabou de abrir mão de, no mínimo, 10 vezes mais capital se você tivesse esperado os 30 dias. Isso acontece justamente por conta dos juros compostos. E é claro que aqui, em nenhum lugar do mundo, você vai conseguir uma taxa de retorno de 100% ao dia. Isso aqui é extremamente fictício. Mas fica muito claro o poder que os juros compostos têm. Porque ao longo de todo esse gráfico, quando que começa a ficar mais evidente que você está tendo ali, né, uma recompensa pelos juros compostos? A partir do 27º ano, depois 28º, 29º e 30º. Então, o juro composto, ele demora tempo. Muitas vezes, né, a gente fica ali um pouco chateado e pensa que para chegar mais rápido no objetivo, a gente tem que aportar mais recurso. Ou a gente tem que ter uma rentabilidade extraordinária. E quando, na verdade, o mais importante para você chegar no seu objetivo é o tempo. É ele que é exponencial na fórmula de juro composto. E é o que vai ser mais importante para você chegar no seu objetivo. Uma frase muito, né, impactante, assim, não sei se é verdade, que foi o Albert Einstein mesmo que disse essa frase ou não, mas está por aí, né? Está na internet, é verdade. E ele diz o seguinte, né? Que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que os entende, recebe-os, e aquele que não os entende, paga-os. Isso é muito verdade, pessoal.
Olha o exemplo que a gente viu lá do financiamento. Naquele exemplo, por que o financiamento sai tão caro? Porque você está pagando juro composto, você está pagando juro composto para o banco. Quando você começa a comprar ativos, você está investindo em juro composto para si mesmo. Você está usando essa fórmula mágica ao seu favor, tá? E para vocês não ficarem pensando que esse exemplo que eu passei aqui é muito exagerado, né, não faz sentido, eu trouxe aqui um exemplo real que vai fazer muito sentido para a maioria das pessoas que estão nessa reunião, que é o quê? Uma comparação real do INSS versus você fazer um investimento numa carteira própria como estratégia de investimentos, tá? Aqui o que eu peguei? O que eu levei em consideração? Uma pessoa que hoje ela tem uma renda salarial acima de R$ 8.000, né? Então ela estaria obrigada a contribuir com o teto do INSS. E qual que é o teto hoje? É R$ 951 por mês. Isso aqui é compulsório, você não tem alternativa, vai ser debitado do seu salário. O tempo de contribuição para você começar a usufruir isso são 30 anos, se você for mulher, e 35 anos, se você for homem, tá? A rentabilidade que você vai ter não existe. A rentabilidade aqui é o reajuste que o governo vai colocar. Isso se ele colocar. Ele tende a colocar assim, porque o nosso dinheiro vai perdendo valor com o passar do tempo, mas é uma valorização fictícia, né? Porque é uma valorização nominal. Às vezes ela não corrige a inflação. E o resultado esperado aqui desse planejamento, quem está contando com o teto do INSS, é poder se aposentar depois desses 30 ou 35 anos com uma renda, pelo resto da vida, de R$ 8.000 por mês. O que aconteceria se, ao invés da gente só contar com o INSS, a gente pegasse esses mesmos R$ 951 e fizesse o aporte numa carteira de investimentos? A gente teria esse retorno, tá? Lógico, aqui, há juros de mercado mais realistas, a gente tem um resultado completamente diferente daquele que eu apresentei de 100% ao dia. Mas dentro de um planejamento de 30 anos, mesmo assim você teria uma multiplicação patrimonial muito interessante. Porque dentro de 30 anos, você teria aportado, né, a soma de todos os valores que você foi pagando mensalmente, um total de 342 mil. E só de juros, você teria recebido R$ 2 milhões durante todo esse período, acumulando, ao final desse período, o patrimônio total de R$ 2.405. Esse patrimônio, dentro assim do mesmo período do INSS, que são 30 anos, você conseguiria ter uma renda de R$ 21.000, quase 3 vezes maior o valor que a gente projetou no INSS. Então, se passou muito do nosso objetivo, a gente pode olhar para quê? Para um prazo mais curto. E aqui, em que momento você atingiria o objetivo dos R$ 8.000 de renda? Com 22 anos. Você reduziu de um prazo de 30 anos para 22 anos. Quanto vale para você chegar no seu objetivo 8 anos antes? Eu acho que vale bastante coisa, né? Comece a imaginar aí na sua cabeça quanta coisa você consegue fazer em 8 anos bem vividos, né? E o ponto principal é que no cenário do INSS, mesmo que tudo aconteça, né, conforme o programado, se continuar existindo a previdência e tudo mais, ao final do período, você vai receber aquele salário somente até morrer. E quando você morrer, você não tem nenhum capital acumulado, tá? Diferente dos investimentos. Aqui, quando você chega aos 22 anos, você já vai estar com um patrimônio próximo de uns R$ 900.000. Então, quando você vier a faltar, você ainda tem um belo patrimônio para deixar como herança para os seus filhos. Ou, caso você não tenha herdeiros, você tem a opção de utilizar aquele patrimônio em vida. Se você quiser resgatar ele e comprar tudo de jujuba, você pode fazer isso. É claro que vocês não vão fazer, porque vocês estão aprendendo aqui como a gente tem que lidar com dinheiro. Mas a escolha é sua. E isso o INSS não vai conseguir fazer. Por quê? Ele é deficitário, ele é um modelo insustentável e muito possivelmente ele vai deixar de existir. Tá? Só, a gente encerrou o conteúdo, mas passamos aqui 9 minutinhos do tempo, não queria passar de 1 hora. Só tenho mais um vídeo para passar para vocês e a gente encerra, tá?ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้
จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Bom, pessoal, um vídeo aí com um pouquinho de humor, né? Vídeo tailandês, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade no Brasil, né? Não adianta nada você se organizar financeiramente, começar a investir não, começar a guardar dinheiro e simplesmente apenas poupar, né? Às vezes assim, poxa, eu não quero aprender sobre investimentos, vou fazer o básico aqui mesmo de deixar na poupança, na conta corrente. Entenda sobre isso, porque se você não corrigir o seu dinheiro para a inflação, você vai estar apenas se enganando. Como eu comentei, poupar é diferente de investir, tá? E uma mensagem motivacional, né? Para que todos vivam hoje, mas planejem o amanhã, né? O melhor momento para a gente começar a investir foi ontem, e o segundo melhor momento para começar a investir é o hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar agora o compartilhamento, liberar aqui a câmera e o áudio para quem quiser abrir e fazer perguntas. Muito obrigado. Fabrício, você quer falar? Você levantou a mão? Desculpa, travou aqui. Mas tá tranquilo. Não, tranquilo, Fabrício. Obrigado, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Acho que tentei acelerar bastante porque era muito conteúdo. Eu não queria que ficasse algo maçante, né? É difícil a gente transmitir tanta informação assim em pouco tempo, mas ficou gravado, então eu vou compartilhar com todos e a possibilidade de reassistir isso junto com os materiais de apoio vai ficando tudo cada vez mais simples, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Na verdade, só queria agradecer, Diego, pelas falas, pelos incentivos, que acho que investimento é sempre uma dificuldade para todo mundo, na questão de fazer a reserva aí no mínimo os 30% para a gente conseguir ter um futuro mais tranquilo. Então, parabéns aí pela fala, obrigado e vamos investir. Perfeito, Thales. Eu que agradeço pela participação de vocês, tá? Assim, eu nunca fiz um evento focado em planejamento financeiro. Geralmente os meus eventos eles são focados em investimentos. Então são para pessoas assim que já têm o recurso. Pô, a pessoa já tem ali 300 mil, já tem 500 mil investido, e eu vou ajudar aquela pessoa a multiplicar aquele patrimônio. E existem pessoas que querem começar, né? Querem ter ali uma estrutura financeira, né? E a gente não consegue fazer isso sem ter esse tipo de planejamento, tá? Então, eu vou compartilhar os materiais, espero que ajude bastante realmente cada um de vocês a se organizar financeiramente, alcançar os objetivos, porque depender do INSS, não dependam, tá? Sinceramente, não posso assumir que vai deixar de existir. Eu acho que ninguém, nenhum governante vai querer assumir que acabou com o INSS, né? Justamente no mandato dele, mas tem tudo para deixar de existir. Então é algo assim, é uma situação bem delicada. E eu acabei esquecendo de comentar na apresentação, né? Acho que eu não comentei.
que tem de acontecer? Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade produtiva, ela diminui também. Então, é normal que a nossa renda, ela reduza e os nossos gastos aumentem. Então, isso é uma situação muito delicada, porque às vezes hoje, o que você recebe ativamente é suficiente para você sobreviver. Mas lá na frente, você não vai poder contar nem com a sua renda ativa. Você vai contar apenas com a sua renda passiva, que é o INSS e os investimentos que você construir. Tem alguém... deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, só para ver se tem alguma dúvida. Chegou algumas mensagens aqui. Ah, sim, só o Gustavo agradecendo que não assistiu desde o começo. Perfeito, Gustavo. A gente já conversou algumas vezes, né? Grande abraço. Logo a gravação chega aí para vocês junto com os materiais de apoio, tá bom? Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida ou comentário? Ô, Diego, eu só, na verdade, também parabenizar aí, e só ressaltar, né, que da importância da gente realmente, muitas das vezes, só sem ter ali números, informações mais palpáveis, né, como você trouxe aí pro pessoal, às vezes fica difícil ou a gente deixa de lado a importância que faz realmente no médio e longo prazo de ter essa organização e como que faz diferença. É Uhum. gritante, não dá para negar, assim, é, é mais do que provado com tudo que você trouxe, fica mais do que comprovado isso que realmente essa visão, esse planejamento, essa organização no médio e longo prazo é o que vai fazer a diferença na vida de cada um, financeiramente falando, principalmente, e não só isso, né? Engloba uma série de fatores. Então, é essencial. E parabéns aí pelo conteúdo, fantástico. Obrigado, Fabrício. Com certeza, né, aquilo que a gente comentou, né, as decisões inteligentes, né? Muitas vezes a gente toma decisão por impulso, a gente não avalia todos os impactos e ter essa habilidade de poder medir qual que é o melhor caminho, o caminho A ou o caminho B, vai fazer muita diferença na vida de vocês. Só se vocês começarem a pensar antes de tomar qualquer decisão. E o que, assim, me deixa um pouco chateado é que muitas vezes a gente toma uma decisão muito importante para a nossa vida de alto impacto financeiro muito rápida. E decisões que vão ter pouco impacto financeiro, a gente às vezes fica um tempão pensando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, assim, uma continha besta que, sei lá, vai aumentar 50, 100 reais no seu orçamento, você, não vou fazer isso, não faz sentido. Mas, assim, da noite para o dia, decidir, vou financiar um carro. Poxa, pensei e fiz. Eles aprovaram, o banco entende mais de investimento do que eu, então, se meu crédito está aprovado pelo banco é porque eu posso pagar, né? Então a gente não pode pensar dessa forma, né? Mais uma Perfeito, mensagem aqui. exatamente. Ah, o Beck mandou. Valeu, Beck. Não sabia que você estava participando. Muito obrigado. Beck falou uma coisa importante aqui, tá, gente? Ele falou assim: vou compartilhar com os nossos filhos, né? E isso eu acho extremamente importante, né? Por que que a gente não tem educação financeira hoje? Porque não era um tema muito tratado no passado, né? A gente não vê isso na escola, a gente não aprende quando é criança, não aprende quando é adolescente e às vezes não aprende em casa. Mas a culpa não é nossa se a gente não tem o conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, aí sim, a responsabilidade é 100% sua, porque você sabe o que precisa ser feito. E se você não fizer, é por culpa sua. Quando você não sabia o que fazer, ok. E você ter essa iniciativa de repassar esse conhecimento para os seus filhos enquanto eles ainda são novos, poxa, é a solução para a preservação de patrimônio. Eu acabei não colocando aqui, mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários exemplos, né, de heranças que foram destruídas. Por quê? Às vezes o pai ali, o patriarca, né, construiu um patrimônio muito sólido, né? Foram anos de trabalho para construir ali uma segurança para sua família, e ele deixa aquilo na mão dos herdeiros que não dão o devido valor. Então, se você começa a ensinar isso desde cedo em casa, com certeza aquele patrimônio vai se perpetuar por mais gerações. E é assim que as grandes fortunas são criadas, né? Vai passando de geração em geração. Pessoal, mais alguma dúvida ou comentário?
Temos mais uns minutinhos. Bom, acho que eu vou encerrar então, pessoal. Só agradecer aqui a participação de todos, né? Pedir desculpas, acho que eu fui um pouco acelerado ali, começava a pipocar gente entrando toda hora, isso desconcentrava, então eu perdi a linha de raciocínio. Mas, assim, como eu falei, aqui a gente tá, todo mundo que está aqui é amigo, né? Eu vou compartilhar a gravação com vocês. Recomendo muito que reassistam. A percepção de vocês vai ser completamente diferente. Depois que você já tem uma noção do conteúdo e vai vendo, vai pausando os gráficos que eu trouxe, todas as ilustrações, e principalmente coloquem em prática. Não vai ter adiantado nada a gente ter ficado aqui 1h30, né, nesse bate-papo, apresentando para vocês algo diferente, se a gente não colocar em prática nas nossas vidas, tá? O grupo, ele vai ficar aberto por mais um dia, então se surgir alguma outra dúvida amanhã, podem estar mandando por lá, que eu vou estar respondendo, mas depois desse período, né, eu vou ter que encerrar o grupo, e aí fico à disposição no futuro, caso alguém precise de alguma ajuda com investimentos também, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, tá? Grande abraço para todos e boa semana, bom descanso. Obrigado, Fabrício, pelo apoio também. Obrigado, Valeu, abraço, Diego. boa noite. Obrigado, Valeu. pessoal. Boa noite a todos.